Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que assistiram os vídeos das leituras de junho. Foi um vídeo que foi bem legal aqui no canal, que eu gostei muito de fazer e que teve um resultado muito bacana. Então, obrigado de verdade a todos que têm acompanhado o conteúdo desde antes de eu ter feito essa grande parada até os dias de hoje. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre O Grande Vazio. Um HQ que fala muito sobre redes sociais. Então, para dar início à nossa conversa, eu quero abrir aqui o nosso bate-papo quântico, falando justamente disso, a morte das redes sociais. Eu não sei se de fato é algo que eu já tinha pensado sobre, ou se isso me foi alertado há pouco tempo. Não faz muito, sei lá, uma semana ou duas, eu vi um vídeo de uma pessoa que eu confesso para vocês que eu simplesmente apaguei da memória, o que reflete muito esse diálogo que nós vamos ter aqui, que falava um pouquinho sobre como as redes sociais elas estão funcionando de uma forma um pouco diferente do que era no começo. Nesse vídeo ele ressalta, por exemplo, que a gente não vê mais postagens, no geral, de conhecidos, de pessoas próximas. E quando a gente vê, realmente não é algo que a gente foi lá para fazer. E a rede social, quando a gente tenta pensar no que é o conceito, qual era o objetivo primordial dela, era um local onde nós reuníamos nossos amigos, pessoas com as quais tínhamos certo contato e poderíamos ali compartilhar as coisas que fazíamos com essas pessoas. A rede social nada mais era do que um círculo de amizade onde as pessoas podiam interagir umas com as outras. Só que essa escalonada que a rede social deu, ao ponto de termos páginas aí mundo afora com, sei lá, 100 milhões de pessoas, no Instagram e YouTube, não sei se tem algum, no Facebook, aliás, no YouTube, eu não sei, e no Instagram, não sei, mas eu sei que tem certas páginas que têm limites de pessoas, mas isso também não vem ao caso. A questão é que a coisa escalonou num ponto tão gigantesco que não há espaço, não há mais brecha para que possamos dedicar um tempo para comentar uma foto de um amigo. O amigo fez uma viagem, normalmente ou a gente já sabe dessa viagem, porque a rede social que de fato pegou essa ideia, esse conceito que as redes sociais deveriam ter no começo foi o WhatsApp, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, a gente sabe geralmente das coisas dos nossos amigos, de conhecidos, de pessoas próximas, no WhatsApp. E não no Facebook, no Instagram e por aí vai. Nessas outras redes, a coisa escalonou num ponto que se a gente vê uma foto de algo que talvez a gente fosse comentar em outrora, a gente acaba ficando simplesmente preso no rolar o feed ali, a ponto de procurar algo que meio que satisfaça essa vontade por saber das coisas. Acontece que a vontade nunca é satisfeita e a gente continua girando o feed, vendo, sei lá, um famoso que está nos Estados Unidos, um youtuber que fez um podcast e coisas que realmente podem ser relevantes, podem. Não vou dizer que é tudo muito banal, tudo muito fútil. A questão é que, de fato, nós não estamos mais usando as redes sociais para o que elas eram. Agora, a rede social é um canal de TV com muita propaganda. Seja mesmo a própria propaganda que é vinculada pela rede social, pelo próprio ambiente, a própria plataforma, ou a propaganda que a gente recebe de pessoas que são youtubers, que são influenciadores, ou seja lá como for o nome que eles estão se chamando agora, que querem fazer propaganda, querem vender algo para ti, né? Querem fazer propaganda, é errado de dizer, mas querem vender algo para ti porque eles ganharam dinheiro para isso. Então, eu acho que nessa escalonada, nesse salto que as redes sociais estão dando, aos poucos, pelo menos é a sensação que eu tenho, a rede está me afastando. Eu muito usava o Facebook para olhar coisas, olhar principalmente memes no geral, né? E quanto mais eu me vejo caindo, né, na armadilha de entrar no Facebook e ficar ali simplesmente rolando videozinho, ou no Instagram, videozinho, ou no YouTube, que às vezes eu penso, que é uma plataforma que eu vou entrar para assistir um vídeo de no mínimo uns 15 minutos ou mais, 20, 30 minutos, que é uma plataforma que eu quero sentar e não ficar interagindo com ela o tempo todo, não quero ficar com o celular na cara, não, eu quero largar o celular lá e ficar livre.
E essa é a magia dos vídeos curtos, né? Eles te prendem, eles te deixam preso ali com o celular na mão e tu não pode estar fazendo outra coisa, tu tem que estar com ele, com o celular, porque se tu não ficar ali grudado, tu vai perder, tu vai ficar repetindo um vídeo e tal, vai ficar sendo chato de interagir com aquela mídia, aquela plataforma. Então não existe essa necessidade de ficar colado. E todas essas coisas vão me afastando das plataformas e deixando de ser exatamente uma rede social. Então eu acho, nas minhas premonições do futuro, que a tendência é que de fato esse acúmulo de armadilhas, de gatilhos para acionar vícios, seja o revés que vai transformar as redes sociais em algo que realmente espanta as pessoas, pelo menos é o meu caso. E isso pode meio que categorizar como o fim das redes sociais, pelo menos como a gente está conhecendo elas agora. Então, esse é o meu papo, é mais um devaneio, eu não tenho uma conclusão, não tenho um ponto-chave para esse debate. A questão toda é realmente ter um devaneio e trazer aqui para vocês o que me passou pela cabeça. Mas esse assunto tem tudo a ver com O Grande Vazio, que é essa obra que eu tenho aqui em mãos. Essa. E O Grande Vazio, ele consegue trazer um conceito bem interessante ele não fala exatamente de redes sociais, mas ele fala muito sobre fama. E aqui nada mais temos do que uma personagem, a Manel Naher, se eu não me engano é isso, que vive num mundo onde as pessoas que não são conhecidas, as pessoas que não têm ali certa influência, não têm ali seguidores, entre muitas aspas, acabam caindo no esquecimento e esse esquecimento resulta em morte. Então é um mundo onde as pessoas são obrigadas a tentarem se tornar famosas o tempo todo, ao ponto de que uma pessoa que alçou o grande sucesso é chamada de imortal. A Manel acaba caindo numa armadilha das coincidências, que é o fato de que uma outra pessoa com o mesmo nome que o dela se tornou uma cantora famosíssima e todo mundo estava falando dessa cantora. O que fez com que quando as pessoas olhassem para o nome dela, quando as pessoas pensassem nela, ao invés do nome dela, da figura dela, ela em si aparecer na cabeça dessas pessoas em primeiro lugar, vinha a cantora. Isso foi diminuindo mais ainda e cada vez mais o quanto ela tinha de influência no mundo. Afinal de contas, mesmo as pessoas que ela já conhecia, mesmo o sucesso que ela já tinha alcançado, sucesso entre aspas também, acabou sendo passado diretamente para essa cantora pelo fato de que a cantora tomou a mente das pessoas a um ponto de ela ser mais lembrada do que a própria amiga. A edição conta com capa dura, com 208 páginas e ela foi publicada no Brasil pela Comic Zone. Eu paguei R$ 56,47, mas o preço de capa dela é R$ 119,90. E ela foi escrita e desenhada pela Leia Murawick. Mas vamos aos pontos que eu achei interessante da HQ. A HQ tem lá os seus grandes méritos, mas ela também peca em algumas coisas. Mas o pecar fica muito pelo fato de que, quando a gente está usufruindo de uma obra, ou seja, quando a gente está olhando a postagem lá no Instagram, e não é a postagem de um amigo teu, não é uma pessoa que tu conhece de fato, tu vai tirar as conclusões com base naquilo que tu pensa sobre aquela pessoa. Caso tu esteja simplesmente olhando ali um vídeo, uma postagem de um amigo teu, de fato, uma pessoa que tu conhece desde pequeno, é bem provável que a tua conclusão seja diferente daquela pessoa que olhou a mesma postagem e não conhece esse teu amigo. E também tem um terceiro caso, é simplesmente o teu amigo. Ele tem uma concepção, uma ideia sobre aquela postagem diferente de todas as outras. E se a gente for começar a puxar aqui modos de analisar uma coisa, pontos de vista, a gente vai chegar a quase que infinitas possibilidades. A questão é que O Grande Vazio traz um ponto de vista que para mim foi uma coisa e talvez para ti seja outra, e eu não sei se a autora da obra pensou a mesma coisa. E convenhamos, às vezes isso nem interessa. A questão é, O Grande Vazio fala sobre essa busca quase que doentia por ser reconhecido. E quando a gente vê isso em O Grande Vazio, não é exatamente ser famoso. A impressão que dá é que as pessoas precisam ser lembradas. Ou seja, é como se
todo mundo precisasse, no mínimo, ter um pouquinho de amor social, de presença social, para que essa pessoa continue existindo. Inclusive, essa barrinha de conhecimento, de reconhecimento das pessoas se chama presença. Quando ela começa a perder a presença é porque ela está quase morrendo. É a barrinha de vida dela. Só que acontece que, pelo simples fato de que não temos diretamente a presença de celulares, redes sociais, computadores e coisas assim no grande vazio, pelo menos não com um enfoque nisso, acaba que a gente precisa muito mais analisar com olhos de quem está de fora e quem tenta tirar uma experiência de O Grande Vazio que não é exatamente letra por letra aquilo que está na página. Como assim? Essa é uma daquelas obras que talvez ela vai te fazer perceber coisas que não necessariamente estão na obra, e muitas vezes isso pode ser por pura influência, ou mesmo pelo fato de que estamos vivendo de fato quase que isso hoje nas redes sociais, onde ser o mais reconhecido é tão importante, tão grandioso, que as pessoas meio que tratam isso como posição social. Porém, como eu disse e volto a repetir, o fato de não termos essa similaridade tão clara com a forma com que as coisas são no mundo real acaba tornando um pouco mais confuso. Mas isso não tira os méritos, tá? O fato de termos esse mote, a presença, como ponto central da narrativa, faz com que a obra se torne muito contemporânea. E eu acho que contemporânea ao ponto de que daqui a 100 anos ela vai continuar contemporânea. Porque com certeza essa busca por sucesso, os 5 minutos de fama que antes se falava, hoje em dia muito pouco eu vejo esse termo sendo utilizado, ele acaba sendo uma coisa que transcende o tempo. Porque o ser humano, por natureza, quer ser reconhecido, quer que aquilo que ele está fazendo tenha sido visto com bons olhos por outras pessoas que muitas vezes ele nem conhece. E por muitas vezes, ser reconhecido por alguém que não te conhece parece ser algo muito mais grandioso do que ser reconhecido, sei lá, pela tua mãe, pelo teu filho. Porque muitas vezes, como também a gente já viu em forma de textinhos entre aspas, com um rostinho bonito em cima, dizendo que o verdadeiro herói é aquele que leva comida para sua casa, aquele que, sei lá, tem os filhos que o amam, que o verdadeiro sentido da vida é a família e tal. Todas essas frases, elas fazem sentido dentro dos seus contextos, e quando a gente tem aqui a presença como um fator determinante para decidir quem vive e quem morre, parece que as pessoas esquecem do que é simples, do que é básico, e tentam apelar ali para fatores que muitas vezes são simplesmente extrapoladores da própria realidade. Então, essa narrativa contemporânea, para mim, é o fator mais crucial e mais interessante dentro da história. Além disso, os personagens realmente são personagens que a gente consegue se adaptar a eles, consegue até criar certa empatia. A Manel, apesar de ela migrar entre humores, ela nada mais é do que uma adolescente. A família da Manel nitidamente é a presença mais forte nessa HQ, porque apesar dos pesares, eles tentam de tudo para salvar a Manel, que começa a perder sua presença. Mas, obviamente, o fato da Manel transitar entre personalidades, entre formas de agir, faz com que a família acabe ficando de lado e a gente perde a companhia dessa parte desse núcleo tão interessante dentro da história. Porque eu acho que, do ponto de vista da família, as coisas parecem tão melhores de serem observadas dentro do que é mostrado, do que propriamente do ponto de vista da Manel, que muitas vezes é uma personagem que, por mais que a gente consiga criar empatia por ela logo nas primeiras páginas, ainda assim ela é detestável, porque ela segue o fluxo. Ela simplesmente vai lá e dança conforme a música que está tocando, até que ela cai em si, quase nas últimas páginas. O que faz com que a gente perceba um fator que talvez seja um ponto um tanto quanto triste dessa HQ, que é o decorrer do tempo. O tempo corre numa velocidade, mas ele não tem vírgulas, não tem pontos, não tem paradas. Simplesmente o tempo passa e a gente não sabe que ele está passando. É como se a cena da novela começasse com uma personagem com 5 anos e depois os comerciais a gente passasse para ela com 15,
sem o mínimo de apresentações. Talvez nem mostrasse o nome dela lá no começo para depois a gente saber que ela é aquela outra através de um flashback em algum momento com base em um outro personagem. E é isso que acontece, tintim por tintim. Então o fato do tempo não ser parte da narrativa me fez meio que não gostar muito. Afinal de contas, muitas coisas acontecem ali, mas acontecem por trás das cortinas. A Manel acaba encontrando a fama dela no ato desesperador de sair na rua dando tapa nas pessoas. O que faz muito sentido. Só que numa realidade como a nossa, eu acho que esse tipo de metodologia não funcionaria tão bem. A questão é que, se houvesse uma metodologia dentro da HQ que fosse mais pautada no realismo, eu acho que a HQ não se perderia no ponto que ela realmente começa a criticar esse desespero pelas redes sociais. Então, ao mesmo tempo que a contemporaneidade da HQ traz muita qualidade, que os personagens conseguem ser muito assertivos e conseguem de fato serem divertidos, o fato de que existe uma fuga da contemporaneidade quando a gente chega no ponto em que a Manel de fato começa a chegar ao sucesso, acaba fazendo com que a gente meio que despreze ela. Porque ela passa a ser outra pessoa a partir do momento que ela tem o sucesso. Ela poderia, por exemplo, simplesmente levar a família dela e o amigo que ela tem, e até mesmo um senhorzinho que morava numa banca de revistas ali, num sebo aparentemente. Ela poderia carregar eles junto com ela e aproveitar dessa fama para poder colher louros e levar aqueles que ela ama junto. Mas eu acho que essa vontade de criticar aqueles que sobem fez com que fosse esquecido o fato de que subir não necessariamente é algo mal. Não necessariamente a pessoa que alçou o sucesso vai se tornar a vilã. Isso é muito dúbio, é muito difícil de criticar sem julgar, julgar sem criticar. Essa questão acaba trazendo ali alguns problemas e junto a isso a gente começa a desgostar da protagonista. O que nem sempre é um problema para uma HQ, mas aqui nesse caso, de fato, a partir do momento que ela ficou famosa, para mim a HQ acabou. Porque ela era uma menina cheia de sonhos, ela era uma menina que estava de fato indo contra tudo aquilo que era determinado para ela, para depois simplesmente se entregar ao que todos se entregaram. Então, o Grande Vazio, ele tem muita coisa legal, mas essa coisa legal está muito mais contida naquilo que a gente consegue absorver com base no que a gente já tem de conhecimento da realidade em que estamos, do que propriamente do que é passado na HQ. Por fim, a Manel acaba indo até o Grande Vazio e meio que fica subentendido que lá a vida é normal ou a vida é melhor. Mas esse subentendido é estranho, porque nesse ponto a Manel já virou imortal e ela já passou décadas e a mãe dela já morreu, talvez os amigos, talvez todo mundo e tudo que ela conhecia já tivesse deixado de existir. O que não fica bem claro, porque a gente nem sabe quantos anos se passaram. Por fim, um resumo do que seria o Grande Vazio. O Grande Vazio é a Manel, uma menina que não consegue ser famosa, não consegue fazer com que os outros aceitem ela, talvez muito pelo fato de que ela quer ser contra o sistema, acaba caindo num sistema de forma totalmente inorgânica e se transforma em parte dele. É isso que acontece com a Manel, pobre Manel que acabou se entregando às garras do sistema. Então o personagem principal dessa história talvez seja o Grande Vazio, que é o espaço que ficou entre todas essas lacunas que foram abertas. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham opiniões também sobre a HQ. Eu acho que ela é uma HQ que consegue fazer com que a gente crie várias divagações, vários pensamentos. E esse é um ponto forte nela, sim. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tenta absorver a história crua e nua, ela não agrada tanto. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!